Caríssimos irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco, hoje eu estarei viajando para Roma para a visita ad limina. Até o fim do mês nós teremos um contato com as diversas congregações romanas para conversar a respeito dos problemas das nossas dioceses aqui do Centro-Oeste. Teremos a oportunidade de celebrar uma Santa Missa com o Santo Padre João Paulo II, e ela será oferecida por toda a diocese, por todos os problemas, por todas as angústias do nosso povo. Depois nós teremos também a oportunidade de uma conversa em particular com o Santo Padre. Dura 10 minutos apenas, mas bem aproveitados podem trazer muita luz e muita bênção para todos nós. Eu gostaria que nos acompanhasse nesses dias, do dia 20 ao dia 31, com muitas orações. Devo ficar lá um pouco mais até o dia 5 para tratar de outros assuntos que dizem respeito à nossa diocese, de modo particular à formação dos sacerdotes e às vocações sacerdotais. Meus caríssimos irmãos, nós temos no dia 20, portanto hoje, a festa de São Fabiano e São Sebastião. São Fabiano foi papa e foi mártir, foi martirizado exatamente com ódio à fé. Um homem que governou a igreja numa época tão difícil, em que ser cristão significava estar pronto para morrer, mas ele não se deixou levar pelo medo, e pelo contrário, gritava cada vez mais alto, não só a verdade da revelação, mas os direitos da igreja. Do outro lado, ele foi um homem de uma vida intensamente santa. São Sebastião, acho que todo mundo conhece este homem extraordinário que também deu a vida por Cristo. E esta vida não foi simplesmente dar a vida, deixar-se matar. Era um homem que com isso, o seu sacrifício, ele renunciou a tantas coisas. Era um oficial da guarda do imperador. Era um homem que dispunha de um conhecimento, de um relacionamento realmente maravilhoso na época, entre as classes mais altas, na corte. E, no entanto, por amor a Cristo, ele é capaz de deixar tudo. Acusado de cristão, ele simplesmente reconheceu ser cristão e não quis de modo nenhum, jogar fora a sua fé por um pouco de prazer, de luxo, de nobreza de alguns anos. Pelo contrário, mesmo depois de condenado à morte, flechado, ele sobrevive e não se esconde. Ele volta ao imperador até receber aí a morte, a pena definitiva de morte. Bem, ele é o santo extraordinário, padroeiro dos arqueiros e dos soldados em geral. Seja como for, o seu túmulo se tornou um grande centro de peregrinação na igreja primitiva. E nós vemos lá as catacumbas de São Sebastião como um dos
assim mais comoventes da Roma antiga. Dia 21 é dia de Santa Inês, aquela jovenzinha que também se deixa matar para não renunciar à sua fé. Ela é uma menina, praticamente, e foi procurada, porque era nobre dela, para ser a esposa de do filho do prefeito de Roma. Como ela se recusasse, dizendo-se inclusive já ligada por um compromisso, os amigos do prefeito procuraram descobrir o mistério e acharam e encontraram exatamente a razão de toda aquela resistência. Ela era cristã e se havia consagrado a Cristo Nosso Senhor. Bem, ela sofreu muitos martírios e foi finalmente decapitada. Hoje há duas igrejas muito bonitas que nos lembram toda essa história. A igreja de Santa Inês fora dos muros, onde ela foi morta, e a igreja de Santa Inês da Praça Navona, onde está a Embaixada do Brasil, e que foi construída em cima de uma casa, de um prostíbulo, onde ela foi levada exatamente para, destruindo a sua virtude, conseguirem comprometer a sua fé. Deus Nosso Senhor a protegeu, mas ela depois foi, como dissemos, decapitada fora dos muros de Roma. Mais uma santa para nos lembrar que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Temos também agora, no dia 22, a festa de São Vicente de Saragossa, um diácono, que trabalhou muito lá na Espanha e inclusive foi atirado ao mar também durante uma perseguição, mas foi localizado por corvos, o seu corpo, e dessa maneira suas relíquias foram resgatadas. Este homem extremamente popular é representado com uma barca na mão e um corvo em cima, para lembrar a maneira como que ele foi localizado. Nós temos também no dia 25 a conversão de São Paulo. São Paulo vai a Damasco para perseguir os cristãos e no meio do caminho Nosso Senhor o golpeia com um raio e ele cai pelo chão cego, mas dizendo: quem é Senhor, a quem eu persigo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Um magnífico diálogo. E depois, que queres que eu faça? E aquele Saulo, perseguidor da igreja, se torna o grande apóstolo. Vamos pedir aos grandes perseguidores, a Nosso Senhor, que faça também este milagre, hoje principalmente, que esses grandes perseguidores da nossa igreja e esses grandes inimigos da fé e da salvação dos irmãos possam tornar-se como Paulo, apóstolos corajosos do Evangelho. No dia 26 é a festa de São Timóteo. São Timóteo, bispo e mártir, foi discípulo de São Paulo. A ele, São Paulo escreveu duas cartas, as cartas de São Paulo a Timóteo, onde ele fala com tanto carinho, não só do seu trabalho, mas também da sua família.
todos devem estar lembrados que a mãe se chamava Eunice e Laís era sua avó. A mãe era judia e a avó abraçou a religião cristã e desta maneira, desde jovem, Timóteo foi iniciado nas Sagradas Escrituras e acompanhou depois São Paulo a muitas viagens apostólicas. Também temos um outro grande santo neste dia, que é São Policarpo. São Policarpo é um dos santos mais famosos dos chamados padres apostólicos, que são os padres do grupo mais primitivo da igreja. Ele foi discípulo de São João Evangelista e ele preparou muitos e santos discípulos. Santo Irineu, por exemplo, foi discípulo dele. Papias também foi discípulo dele. Ele, inclusive, durante a perseguição, acabou sendo preso e pretenderam que ele se renunciasse à sua fé para poder sobreviver. E ele diz: mas como isso? Há 86 anos eu tenho servido e ele nunca me prejudicou. Como eu posso blasfemar contra meu rei e meu salvador? Se me pedes para aceitar o divino César como chamas, escuta minha livre confissão: eu sou cristão. E se desejas conhecer as doutrinas cristãs, escolhe um tempo e escuta-me. Quer dizer, depois ele será morto, queimado, anunciando no tempo que lhe era permitido o Evangelho do Senhor. Meus caríssimos irmãos, nós estamos conversando a respeito do sacramento da unção dos enfermos. É uma das coisas mais bonitas do Evangelho que Nosso Senhor se torne assim um médico. Aliás, é desta maneira que São Inácio de Antioquia, grande santo do segundo século, vai chamá-lo. Ele é o médico. A todo momento ele está diante dos homens que imploram a cura, ou com os lábios, ou simplesmente com seu sofrimento. E Nosso Senhor os cura de uma maneira extraordinária. Aliás, ele vai dizer depois à igreja que impõe as mãos para curar, que cure os doentes. E quantos doentes são curados? Não só do corpo, da alma, mas também do corpo. Exatamente pela ação santificadora de Cristo através da igreja. Curai os enfermos, disse Jesus. E nós vemos que os apóstolos, no tempo de Nosso Senhor, eles realmente faziam dessa cura dos enfermos quase que a porta aberta do Evangelho. Nós vamos ouvir falar desse sacramento com a Epístola de São Paulo. Esta unção é que vai dar o nome ao sacramento, unção dos enfermos. Como se diz aqui no Concílio Vaticano II, no Catecismo 1513. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira e outro óleo extraído das plantas, dizendo uma só vez por esta santa unção:
e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Eu, como já disse, na minha longa vida de sacerdote, tenho defrontado situações assim tão graves e posso dizer que a unção dos enfermos foi o início da recuperação. Quantos casos, se eu pudesse enumerá-los, eu mesmo pessoalmente já recebi 5 vezes a unção dos enfermos em momentos em que poucas pessoas poderiam apostar na minha vida. Nosso Senhor me conservou e eu peço a todos que me ajudem a aproveitar desse tempo para fazer o bem. Vamos rezar pelos nossos doentes, vamos ajudá-los e, acima de tudo, prepará-los para esse sacramento que será sempre uma garantia da vida eterna, mas pode ser, por que não, também uma recuperação da vida terrena. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.